Olá, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos iniciar hoje o estudo do livro Buriti mais Geografia para o quarto ano. Começamos agora o estudo do capítulo 2, a divisão política do Brasil, que se inicia na página 20. Estamos trabalhando na unidade 1, o território brasileiro. No capítulo 1, nós estudamos a localização do território brasileiro no planeta Terra. E vimos que nós estamos no continente americano, na América do Sul e no país chamado Brasil. No capítulo 2, nós vamos falar um pouco sobre a divisão política do Brasil. Antes de começar a falar do capítulo 2, é importante relembrarmos o que foi estudado no capítulo 1 do Tratado de Tordesilhas. De maneira resumida, podemos dizer que o Tratado de Tordesilhas representa a divisão dos territórios colonizados na América do Sul em duas partes. Uma parte que ficou para a Espanha e uma parte que ficou para Portugal. Imagine que esse retângulo aqui, que vocês estão vendo, é a América do Sul, que nós estudamos lá no capítulo 1. A América do Sul foi colonizada uma parte pela Espanha e uma parte por Portugal. Esses dois países invadiram a América do Sul, mataram os habitantes que estavam aqui, dominaram o território e tiraram daqui tudo que era possível retirar, em termos de riqueza, como ouro, prata, pedras preciosas, madeira, enfim, tudo o que poderia ser vendido na Europa. Então a América do Sul foi conquistada pela Espanha e por Portugal. E eles dividiram a América do Sul em dois pedaços. Um pedaço ficou para a Espanha e um pedaço ficou para Portugal. O Tratado de Tordesilhas foi então a primeira divisão do território em duas partes, que foi feita aqui na América do Sul e que afetou o Brasil. Observe essa imagem que temos ao lado, esse mapa. Capitanias Hereditárias 1534-1759. A legenda está aqui embaixo, ó, mostra, primeiro, na cor laranja, a parte da terra que ficou para Portugal, ok? Seria esse lado aqui. E na cor amarela, a parte da terra que ficou para a Espanha. Seria esse lado aqui, do nosso exemplo. Vamos então dar continuidade agora no entendimento de dividir o espaço para melhor controlá-lo. O Brasil, que nós estamos estudando, é conhecido no mundo como sendo um país continental, pois é um país muito grande, em extensão territorial, chegando a ser maior que alguns continentes. Nós vimos no capítulo 1, inclusive, que o Brasil é o quinto maior país do mundo em extensão territorial. Agora, imagine a dificuldade que existe em administrar, organizar um território muito grande. E é sobre isso que vamos discutir nesse capítulo. Como o país Brasil é dividido, em quantas partes e os nomes dessas partes, e como cada uma dessas partes exerce o seu papel de administrar, organizar essa divisão do território brasileiro. Voltando agora para o texto, o livro nos mostra que em 1534, o governo de Portugal dividiu essas terras que ele havia conquistado em pedaços, como se fossem partes ou como se fossem grandes fazendas. Nós podemos perceber aqui por essa linha quase branca que tem aqui, ó. São as divisões das terras. E eles chamaram cada pedaço de terra, cada faixa de terra, de capitania hereditária. Então, esse é o nome que foi dado a esse pedaço de terras, essa faixa de terras, em que foi dividido o Brasil logo após a chegada dos portugueses. E o governo português fez a doação
desses lotes de terras para amigos do rei, o rei de Portugal, que recebiam o nome de donatários. Então, esses homens que receberam esse pedaço de terra eram os donatários. E eles precisavam administrar, desenvolver e proteger esse pedaço de terra que haviam recebido do rei. E em troca, esses donatários mandavam para o rei de Portugal as riquezas de madeira, de pedras preciosas e de produtos que eram fabricados aqui no Brasil, como pagamento ao rei por ter recebido esse pedaço de terra para controlar e para administrar. Observe no mapa ao lado. Nós temos a divisão das capitanias hereditárias. Percebam que são faixas de terras como se fossem grandes fazendas, como eu já disse a vocês. Então, resumindo, os portugueses chegaram aqui, dominaram os índios, ensinaram os índios a religião da Europa e a língua da Europa e tomaram a terra deles e dividiram essas terras em partes e fizeram a doação dessas terras para pessoas da confiança do rei de Portugal, para que essas pessoas pudessem administrar aquele espaço e extrair dele todas as riquezas possíveis. Esse é o resumo da história do Brasil. Essa ideia que foi mostrada no slide anterior é só para mostrar que, desde o princípio da chegada dos portugueses aqui no Brasil, já havia a necessidade de dividir um território tão grande em partes menores, para que pudesse ser melhor administrado, controlado. Agora, nós seguimos lendo o texto, na página 20, para tratar da atual divisão do Brasil, como está aqui no texto. A divisão vista anteriormente das capitanias hereditárias não é a divisão que nós temos hoje. Hoje, o Brasil é dividido em 27 pedaços, digamos assim, 27 unidades federativas. Cada unidade federativa é uma parte do Brasil e todas elas juntas formam o Brasil. Dessas 27 unidades, ou 27 pedaços, 26 são estados. E temos um pedacinho menor chamado Distrito Federal, que é a cidade de Brasília, que foi construída para ser a capital do país. Perceba que essa é a atual divisão política do Brasil, ou seja, em quantas partes o nosso país foi dividido para que pudesse ser organizado e administrado. Vamos observar juntos esse mapa. Como diz o título, Brasil, Unidades Federativas. Vocês se lembram que eu falei? O Brasil inteiro dividido em 26 partes, em 26 estados. Aqui estão os 26 estados. Esse mapa traz a atual divisão política do Brasil. Temos aqui no estado de Goiás, próximo de Minas Gerais, da Bahia e de Tocantins, aqui no meio do Brasil, esse ponto aqui, ó. Aqui é o Distrito Federal, que também é uma unidade federativa, que compõe aquelas 27 unidades. Então, observando esse mapa, nós chegamos à conclusão de que, para administrar esse território, que é bem grande, né, para administrar esse país, foi necessário dividi-lo em partes. Cada parte dessas aqui, cada estado desse aqui, constitui uma unidade federativa. Então nós temos a federação, que é o Brasil, e temos as unidades federativas, que são os estados e o Distrito Federal. E cada parte dessas aqui, ou cada unidade federativa, vai ter o seu governador, o seu prefeito e as suas leis.
Lembrando que a figura que organiza e administra todos esses estados juntos é o presidente, que comanda todo o nosso país, que comanda a federação. Aqui no Distrito Federal, como eu mostrei para vocês, também é uma unidade federativa, mas não é um estado. Iniciamos agora o estudo do município. Vamos fazer aqui uma breve revisão para entender a divisão política do Brasil. Vamos fazer então essa revisão? Nós temos então o Brasil. Vamos imaginar que esse retângulo verde aqui representa o Brasil, ou a federação, que eu marquei aqui para vocês. Bom, essa federação, esse país, ele está dividido em 26 estados, ou unidades federais, que eu anotei aqui para vocês com esses retângulos menores, brancos. Percebam que, se você contar, serão 26. Deixei um maiorzinho aqui só para facilitar a explicação. O país inteiro, então, é dividido em 26 estados. E, além dos 26 estados, nós temos o Distrito Federal, que é o número 27, que é esse pontinho verde que eu deixei separado para vocês. Então, aqui nós temos os 26 estados e o Distrito Federal, somando 27 unidades federais, ok? Mas o Estado também é dividido em unidades político-administrativas. Perceba que muda o nome. Vou pegar para vocês aqui o exemplo, deixei esse Estado aqui um pouco maior, só para ilustrar como que um Estado é dividido. Então, o Estado é dividido em municípios, ok? Municípios que possuem o seu prefeito, que é a figura do administrador. Então, deixei aqui um estado dividido em municípios. E o município também pode ter uma divisão menor, que não é uma unidade político-administrativa, mas que é uma divisão que pode acontecer em alguns municípios, que é o distrito. Então, dentro de um município pode haver um distrito. Às vezes acontece de um distrito se transformar em uma cidade. Chegamos no final da primeira parte do estudo desse capítulo com a seguinte definição. Municípios, o Distrito Federal e os estados são as unidades político-administrativas do Brasil. E cada unidade política administrativa tem o seu representante eleito, que pode ser o governador ou o prefeito. As cidades, os municípios e os estados, eles podem escrever leis, eles têm as suas próprias leis. Mas a lei do estado ou a lei do município não pode ser maior que a lei do país. Então, é um sistema de hierarquia. A lei maior é a federal, depois a lei estadual, depois a lei municipal, por último. E todas essas unidades político-administrativas possuem um governante, que pode ser o presidente, o governador ou o prefeito, que é eleito pelo voto popular a cada 4 anos, e a essa pessoa cabe a responsabilidade de organizar, administrar, controlar as unidades político-administrativas. Parecido como era lá no início. Vocês se lembram? Tínhamos as capitanias hereditárias e hoje nós temos os estados e municípios. E lá nós tínhamos os donatários, que eram os amigos do rei, que organizavam as capitanias. Hoje nós não temos mais os amigos do rei, nós temos os prefeitos e governadores, que são escolhidos pelo voto popular. Então, para não ficar muito grande o estudo desse capítulo, eu vou dividi-lo em algumas partes. Esse aqui foi o estudo da primeira parte. Eu quero deixar para vocês 3 recadinhos finais. O primeiro é: inscrevam-se no meu canal do YouTube, deixe o seu like no vídeo e deixe o seu comentário. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau!